Santo Evangelho segundo São Lucas. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos esta parábola. Havia um homem rico que tinha um feitor. Este foi acusado perante ele de haver dissipado os seus bens. Então ele o chamou e lhe disse: Que é isto que ouço dizer de ti? Dá conta da tua administração, porque já não poderás ser feitor. Disse o feitor consigo: Que farei? Visto que meu senhor me tira a administração. Cavar não posso, de mendigar tenho vergonha. Sei o que hei de fazer, para que quando for destituído da administração, encontre quem me receba em sua casa. Chamou cada um dos devedores do seu senhor e disse ao primeiro: Quanto deves ao meu senhor? Respondeu: 100 medidas de azeite. E o feitor disse: Toma a tua obrigação, senta-te depressa e escreve 50. Depois disse ao outro: E tu, quanto deves? Ele respondeu: 100 alqueires de trigo. Disse-lhe o feitor: Toma as tuas letras e escreve 80. E o Senhor louvou o feitor infiel, por ter agido com inteligência, porque os filhos deste mundo entre si são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. Portanto, também eu vos digo: granjeai, amigos, as riquezas da iniquidade, para que quando chegar a vossa hora, eles vos recebam nos tabernáculos eternos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caríssimos irmãos, caríssimo Padre Reginaldo, caríssimos fiéis, antes de viajar, como somos uma família, achei que seria bom fazer o sermão, lhes contar um pouquinho o que pretendemos fazer, porque estamos indo à França, e também para lhes apresentar também o Padre Reginaldo. Então, o Padre Reginaldo é um padre do convento, na França diz convento, quando é dos dominicanos, mas nós costumamos falar mosteiro, então dos dominicanos, em Avrier. E temos grandes laços com a França. Esses laços são laços da fé. Todas as nações católicas, todos os católicos estão unidos entre si pelo laço da fé. E nós temos o mesmo Pai, que é Deus, e Nosso Senhor nos conquistou como sua herança. E somos irmãos de Nosso Senhor e, portanto, filhos do mesmo Pai, que é Deus, Deus Pai, junto com o Filho e o Espírito Santo. Somos filhos da Santíssima Trindade, somos filhos de Deus e, portanto, é normal que haja um grande laço entre uma nação e outra. Ainda mais que quando eu estava lá no mosteiro da França, tinha acabado de chegar, os futuros dominicanos iam lá ver o nosso superior. Eles tinham fundado um movimento na sua universidade, que estão vendo que seus colegas de universidade, como aqui no Brasil, estavam perdendo a fé. E eles então se agruparam e falaram: nós temos que fazer alguma coisa pelos nossos colegas. E fizeram então um movimento que existe até hoje, chamado Movimento da Juventude Católica Francesa. E depois foram ver o cardeal de Paris, o Sr. Marty. E o Sr. Marty os desprezou, está pouco ligando, perdendo a fé, os colegas estão pouco ligando, os progressistas não têm o zelo da salvação das almas. Então, eles na época assistiam a missa nova, mas tinham fé. E foram procurando descobrir o Monsieur Lefebvre. Aí falaram com o Monsieur Lefebvre, o Senhor os acolheu, e eles vieram também no nosso mosteiro, iam lá pedir conselho, vinham fazer retiros, e eram jovens ainda, estavam na universidade, e aí brotou entre eles a ideia de serem dominicanos, para poder ter esse apostolado da inteligência, apostolado da pregação, apostolado junto aos universitários. Então eles fundaram e foram morar lá pertinho do nosso mosteiro. Eram 3, o Père Marie-Dominique, que atualmente é o mestre noviço, o Père Marie-Thomas, que depois entrou na Fraternidade São Pedestre, depois entrou aqui no nosso mosteiro daqui, depois foi para a França, um percurso assim, com muitas etapas. E depois um outro chamado, já esteve aqui também, já pregou para a gente, que era o Padre Reginaldo. Agora tem um outro Reginaldo, porque esse acabou entrando na fraternidade também. E o superior, que era o Père Innocent Marie, não pôde entrar nesse momento, na época, que ele era o presidente desse movimento.
e também o Père Pierre-Marie teve que esperar um pouquinho, e atualmente é o prior Père Pierre-Marie, mas é desse grupinho do início, esse grupinho generoso, grupinho que se entregou a essa... E desse movimento já saiu mais de, não sei, na época que eu estava na França, eles tinham mais de 100 e tantas vocações que tinham entrado. Depois continuou entrado ou nos mosteiros ou na fraternidade, saídos do movimento deles. E atualmente deve estar em 200 ou 300, eu não sei o número exato, mas imagine um simples movimento de leigos que dá um número tão importante de vocações e de boas famílias católicas que se formaram, e assim, esse movimento muito ligado ao nosso mosteiro desde lá da França, e guardamos boas relações, recebemos a revista deles, às vezes com muita dificuldade, às vezes mandamos um artigo para lá, ou então providenciando a tradução de algum artigo do Gustavo Corsão, que eles apreciam muito. E justamente, chegando em Paris, eu devo fazer uma conferência com Gustavo Corsão, um autor que os franceses admiram muito e que os brasileiros conhecem pouco. Nós conhecemos pouco nossos tesouros. O homem, dizia Chesterton, é um ser que vai impetuosamente adiante com o rosto voltado para trás, que avança para frente com o rosto voltado para trás. O que ele queria dizer com isso? Que o homem tem que conhecer a sua história. O homem tem que olhar para trás para ver os grandes marcos desse caminho que conduz ao céu. E se nossos inimigos são espertos, como diz o Evangelho, os filhos deste mundo mais espertos do que nos seus negócios, que os filhos da luz, nós não podemos deixar essa queixa de Nosso Senhor se repetir a nosso respeito. Não podemos fazer isso. É uma desonra. Nosso Senhor está aqui, nos chamando a atenção. Ele não está aprovando isso que está acontecendo. Os comunistas, os liberais, os modernistas, muito espertos, dominaram o concílio. Prepararam bem o que eles tinham que fazer, e os bispos tradicionais, quando viram, a batalha já estava praticamente vencida. Eles conseguiram, na segunda ou terceira sessão do concílio, constituir o Cetus Internationale Patrum, que era o grupo dos padres tradicionais, mas já era tarde, eles conseguiram fazer muito pouca coisa. Os liberais já vinham trabalhando para destruir a igreja há muito tempo, então eles foram mais espertos nos seus negócios do que os filhos da luz. Mas, felizmente, Monsieur Lefebvre teve essa coragem de fundar uma magnanimidade, essa grandeza de alma, de fundar uma congregação, e não só essa congregação, ele ajudou os dominicanos, ele que recebeu os votos dos dominicanos. E os dominicanos cresceram por causa dele. Eles estudaram em École, junto com Monsieur Lefebvre, sob a direção de Monsieur Lefebvre, e assim cresceu essa comunidade. E Monsieur Lefebvre dizia, é necessário que na tradição tenha uma revista de teologia. E aí alguns padres da fraternidade falaram, não, a gente podia fazer. Não, quem vai fazer são os dominicanos, é a vocação deles. E então entregou aos dominicanos essa grande missão, e essa revista chamada O Sal da Terra, que merecia ser traduzida em português para que os brasileiros pudessem aproveitar, ainda mais nesse momento tão crítico da vida, da história, da tradição. Então, chegando em Paris, devo fazer uma conferência com Gustavo Corsão. E Gustavo Corsão dizia, o último livro, a história dele é muito interessante, porque ele se converteu aos 40 anos e, através dos monges de São Bento, em contato com os monges de São Bento, melhor dizendo, porque a conversão é uma graça de Deus que move o nosso coração. Ele se converteu sobretudo lendo os livros de Chesterton e de Maritain. Maritain escreveu livros muito bons, mas Maritain, pouco a pouco, se deixou dominar pelas ideias modernas. E Corsão, então, havia assimilado o bom e o mal do Maritain. E assim veio ele, pegando sobretudo o que era bom, mas adotando algumas posições a respeito do Franco, da Espanha, a respeito de Salazar, a respeito de Pétain, que não eram boas. E quando chegou o concílio, esse grupo no qual vivia o Corsão, falava de uma nova cristandade que estava para nascer,
E Corção acreditava também, mas ele começou a ver em volta dele, no Rio de Janeiro, nas famílias, nos colégios, o comunismo entrando, os bispos não fazendo pouca coisa, digamos, fizeram alguma coisa assim, mas depois veio o concílio e foi desabamento completo. Ele falou, que cristandade que pede para nascer? Que cristandade é essa? Tem alguma coisa errada. Então ele começou a ler, ele começou a reler a história do nosso século. Ele leu cerca de 1000 livros, foi o que ele me disse. No livro dele ele fala centenas de livros. Uma vez fui visitá-lo na permanência, ele estava numa sala, sentado no chão, cheio de livros, todos marcadinhos, abertos em algumas páginas. Ele estava escrevendo o seu livro, O Século do Nada. Um homem que, aos 60 anos, trabalhava de 8 a 10 horas por dia escrevendo, lendo e escrevendo. De 8 a 10 horas por dia, né, porque dizia, agora eu já estou aposentado, meus filhos já estão crescidos, me sobra um pouquinho de tempo, um bom tempo, ainda tenho forças, então de 8 a 10 horas por dia ele trabalhava. Escreveu um livro que todo católico devia saber, devia ter lido, O Século do Nada, no qual ele conta, diz, não, dou graças a Deus de poder fazer com esse livro o que eu não fiz no passado. Quer dizer, honra e glória à Espanha de Franco, honra e glória aos 15.000 mártires, segundo o estrito senso da palavra, como disse Pio XI, que deram seu sangue para defender a fé católica, essa mesma fé que nós queremos defender aqui. E queremos continuar, porque Monsenhor Lefebvre é a continuação. A Igreja Católica é a continuação, a tradição é a continuação. Tradição da continuação de quê? Do sangue dos mártires que deram a sua vida. E nessa época em que a Espanha estava dando o seu sangue, a França, com Maritain, estava atacando Franco. E como explicar isso? Lendo o Século do Nada. Leiam o Século do Nada. Os progressistas, modernistas, são espertos nos seus negócios. E não data de hoje, nem data do concílio, data de muito antes do concílio. Conseguiram a condenação de um eminente homem político que era apoiado por Garrigou-Lagrange, Carnal Biot, Padre Clérissac, Dom Delatte, tudo que havia de melhor na França, apoiava esse movimento, queria restaurar a monarquia francesa católica. E esse homem, os liberais falaram, não, isso não pode continuar. Ele está atacando a maçonaria, ele está atacando a gente, está atacando a judiaria internacional. Nós temos que derrubar esse homem de qualquer maneira. E aí conseguiram, através de calúnias, que Pio XI os condenasse. Ou condenasse seu jornal. Quem lesse o jornal ficava privado de sepultura eclesiástica. Extremamente, uma espécie de excomunhão sobre todos os leitores do jornal. Carnal Biot, que era cardeal, em cujos livros Monsenhor Lefebvre estudou, e Dom Antônio de Castro também, foi como que forçado a entregar seu chapéu de cardeal, coisa que não acontecia na igreja desde a Renascença. E ele disse, é hora das trevas, hora das trevas. E a partir desse momento, todo o clero que queria a restauração política católica, porque religião e política vão juntos. Religião e política vão juntos. O que fez a grandeza da Idade Média? Que os reis eram católicos. E um rei católico significa o quê? Uma política católica. O que nós queremos é uma política católica para o nosso país e para o mundo inteiro. Queremos Nosso Senhor reinando na política. Sem isso, muito difícil. Educar uma família, muito difícil. Porque se sai na rua, se sai em qualquer lugar, se encontrará essa inimizade contra nosso Senhor Jesus Cristo. Essa inimizade terrível contra os 10 mandamentos. Terrível. Então, derrubando esse partido que foi a ocasião de entrar essa democracia cristã, que é uma democracia pró-comunista e contra tudo que nós amamos, contra tudo que a igreja ama, tudo que a igreja nos ensina. Isso foi se avolumando, e o Corção descreve isso muito bem. É um pouquinho difícil, porque cita muitos nomes que a gente não conhece, mas que valeria a pena a gente fazer essa conferência, que eu vou fazer em Paris, fazer aqui também, para se familiarizarem um pouquinho, porque é nossa história. É nossa história. Nossa história está ligada ao concílio. O concílio está ligado a esses acontecimentos
que precederam. E esse homem que foi condenado por Pio XI, uma vez um escritor francês foi ao Vaticano, no tempo de São Pio X, e pediu uma bênção para esse movimento. E São Pio X disse todas as bênçãos, e diga a ele, a esse que foi depois condenado, diga a ele que ele é um belo defensor da fé. E esse homem havia perdido a fé, um pouco como Corsão. Corsão encontrou a fé aos 40 anos. Quanta gente no mundo moderno encontra a fé numa idade madura, encontra a tradição numa idade madura. Por quê? Porque hoje, já há muito tempo, a fé não é ensinada, a fé não é protegida. E então esse homem, chefe desse partido, ele não era católico. E aí quando trouxeram para ele essa palavra de São Pio X, ele falou, mas como? Belo defensor da fé? O Papa não disse belo defensor da igreja, porque ele defendia a igreja. Ele dizia que, estudando a história da França, ele tinha visto que o bem da França sempre foi unido ao bem da igreja. E, portanto, ele dizia, a igreja é o principal alicerce da minha nação. Sem a igreja, minha nação não seria nada. Então, se eu quero defender minha nação, eu tenho que defender a igreja. Ele falou, o Papa não falou defensor da igreja, não? Ele falou, não. São Pio X, não está canonizado, mas o Papa Pio X disse, belo defensor da fé. Uma história importante a conhecer, importante. Todos nós temos que ter um pouco de curiosidade pela história. Por quê? Porque a história, se nós estamos vivos hoje aqui, se nós estamos com a fé católica, a gente deve a pessoas que já morreram. É assim. É assim. Devemos tudo isso aos apóstolos, devemos isso a Nosso Senhor, devemos aos sucessores dos apóstolos, devemos a São Pio X, devemos a Monsenhor Lefebvre, devemos também a Gustavo Corsão, em parte. Se não fosse Gustavo Corsão, eu certamente não teria descoberto Monsenhor Lefebvre, certamente não. Então, é importante. Então, será uma conferência em Paris sobre o Corsão, depois terá uma pregação nos Dominicanos, dia 16, Nossa Senhora do Carmo, onde penso falar de uma invocação que Monsenhor Lefebvre fez alusão uma vez, uma invocação não muito comum, não muito corrente, Nossa Senhora do Horror. Ele dizia, bom, Nossa Senhora tem horror ao mal, Nossa Senhora tem horror ao pecado, Nossa Senhora tem horror ao erro, Nossa Senhora tem horror a tudo que ofende seu filho. E parece que ele batia com Daniel Leroux, que me contou que ele estava na cerimônia, e devia ser ali na capela do seminário. Então tinha como é que chama isso, né? Os degraus ali, um estrado de madeira. Eu lembro até hoje, Monsenhor Lefebvre batendo com o báculo, Nossa Senhora do Horror, ela tem horror do pecado, ela tem horror do mal. Então, lembro até hoje, ficou na minha, gravou. E então, isso que é o que nós devemos pedir a Deus. Amei a justiça e odiei a iniquidade. Não existe amor sem ódio. Ninguém pode amar a Deus sem odiar o que é contrário a Deus. E se nós não temos ódio do mal, é porque nós não temos amor do bem. Então, Nossa Senhora do Horror é o reverso da moeda da Imaculada Conceição. É o mesmo verso. Nossa Senhora ama Deus, Nossa Senhora odeia o que é contra Deus. Nós devemos pedir a ela que nos dá a si mesmo, fazer participar desse amor e desse ódio. E depois irei com Daniel Leroux a Roma, junto do túmulo de São Pedro, junto do túmulo de São Pio X, e talvez ver o corpo do Padre Pio, que está em Roma, e rezar por todos esses santos mártires. Eu penso que é bom, se é possível, e cada um de nós, se a providência permite, que a gente passe ao menos uma vez em Roma. Ali que Nosso Senhor quis que a sua igreja fosse plantada pelo sangue dos mártires. A Itália é o país que tem o maior número de mártires do mundo, porque ali foi posto os fundamentos da igreja, São Pedro. E todo católico deve estimar, como dizia Monsenhor Lefebvre, estimar mais Roma do que Jerusalém. Por quê? Porque nosso Jesus Cristo quis que a sua igreja fosse alicerçada em Roma. Então, não é para visitar o Papa Francisco, não é para fazer nada com os modernistas,
é para ir visitar São Pedro, São Pio X e todos esses santos que estão, cujos corpos estão em Roma, e pedir a Deus, talvez visitar o seminário onde Monsenhor Lefebvre estudou, e assim pedir a Deus que a gente tenha um pouquinho mais esse espírito de tradição, esse espírito de Nosso Senhor Jesus Cristo e dos apóstolos. Depois deverei voltar à França, e lá haverá um retiro para os dominicanos. Então peço as orações e que a gente guarde bem a lição do Evangelho de hoje. Não é normal que os filhos deste século sejam mais espertos que os filhos da luz. Não é normal. Então organizemos-nos bem, ajudemos-nos bem. A caridade é a suprema sabedoria, a caridade é a suprema esperteza, é a suprema prudência, é a suprema... É assim que nós venceremos. Com uma grande caridade, e a caridade não pode crescer sem a fé. A caridade é a fé em ação. Então peçamos a Deus que nos dê essa caridade, essa verdade, esse amor da verdade, e que a gente se ajude uns aos outros para que a gente continue, que a igreja continue, que a tradição continue, que o mosteiro continue, que as famílias católicas continuem, que a nossa escolinha continue e que as irmãs continuem e que seja feita a vontade de Deus aqui como no céu. Pela intercessão da Virgem Maria. Ave Maria Puríssima, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.